Fala, enxertados, tudo bem com vocês? Aqui é o Joby. Estou de volta aqui no YouTube depois de um tempo e é bem difícil pra gente fazer, né, vídeo aqui no YouTube porque a gente ainda não tem todos os equipamentos necessários. Eu tô gravando com o celular, por isso que a gente está tentando fazer uma campanha para arrecadar algum dinheiro pra gente conseguir equipar aqui, né, nosso pequeno estúdio para poder fazer cada vez mais vídeo para vocês. Também é muito importante que vocês estejam aqui para que a gente entenda que vocês querem consumir conteúdo aqui, por isso que já se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo, comente, participe conosco, nos engaje aqui para que a gente consiga crescer aqui no YouTube também. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante. Esse assunto surgiu porque ontem eu estava conversando com uma pessoa e ela estava bastante angustiada, se perguntando se o que ela tinha feito teria sido blasfêmia contra o Espírito Santo. E será que realmente foi blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu achei, na verdade, essa preocupação bem legítima, porque no passado eu também vivia me perguntando, será que isso é blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que um dia eu blasfemei contra o Espírito Santo? Mas o que de verdade é blasfêmia contra o Espírito Santo? E é isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Fica aqui comigo. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é entender de onde surgiu esse conceito de blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfêmia contra o Espírito Santo acontece em um contexto onde que Jesus acaba de expulsar um endemoniado e os fariseus arrazoando sobre Cristo, dizendo que ele havia expulsado aquele demônio por Beelzebul. Então Jesus argumenta contra aquelas pessoas, dizendo como é que pode Satanás estar dividido entre si, Satanás expulsando o próprio Satanás. E dado o momento, Jesus fala o seguinte versículo: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, mas nem neste século e nem no futuro. Esse texto está em Mateus 12, 31 e 32. E vamos lá, tentando ser aqui de uma forma bem didática. A primeira coisa que a gente precisa entender bem é o que realmente é uma blasfêmia de modo geral. O que é blasfêmia? Blasfêmia ela pode ter três vieses, né? Três coisas muito importantes que podem ser consideradas blasfêmia: falar mal, amaldiçoar ou rejeitar tanto a existência ou rejeitar a presença de um Deus, no caso, o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, blasfêmia é esse conceito bem simples, de você falar mal, de você amaldiçoar, de você rejeitar a existência daquele Deus. Isso é considerado blasfêmia. E é interessante a gente lembrar que no Antigo Testamento, na lei levítica, a blasfêmia contra Deus era algo que era condenado à morte. Por isso que as pessoas se iravam tanto quando Jesus supostamente blasfemava, e os fariseus ficavam muito nervosos sobre aquilo, sobre aquela questão que estava acontecendo. Mas então, qual que é a diferença? Por que Cristo diz que a blasfêmia contra o próprio Filho de Deus vai ser perdoada, mas contra o Espírito Santo não será perdoada? E a questão muito delicada que a gente precisa analisar aqui, primeiramente, antes de entender por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, é entender um dos papéis do Espírito Santo. Então, entendendo o papel do Espírito Santo, a gente vai entender por que contra ele a blasfêmia ela não pode ter perdão. E um dos principais papéis do Espírito Santo é convencer o homem do pecado e do juízo. Então é o Espírito Santo que nos constrange ao arrependimento, é o Espírito Santo que nos leva a nos ajoelhar, a nos humilhar e pedir perdão a Deus. Então, entendendo que esse é o papel do Espírito Santo, a gente pode começar a entender um pouco melhor por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Porque se você blasfemar contra Deus ou blasfemar contra qualquer outra coisa, o Espírito Santo ainda poderá agir em você e te levar ao arrependimento daquela blasfêmia e fazer com que você peça perdão a Deus. E Deus não rejeita aquele que chega perto dele e se aproxima dele, pede perdão com o coração realmente arrependido, contrito. Então toda blasfêmia ou todo pecado pode ser perdoado a partir do momento em que o Espírito Santo ele entra na nossa vida e ele nos leva a esse arrependimento, ele leva a gente a pedir perdão a Deus sobre tudo que nós fizemos. Aqui que entra a questão: se a blasfêmia for contra o Espírito Santo, lembrando que um dos itens da blasfêmia é quando a gente rejeita a existência, rejeita a ação daquela divindade. Então, no caso, a gente está rejeitando a existência, rejeitando a divindade, rejeitando a ação do Espírito Santo. E se nós rejeitarmos a existência do Espírito Santo, quem que vai nos levar ao arrependimento?
quem que vai nos levar a pedir perdão a Deus? Ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeição da existência, é rejeição da ação, é rejeição da presença do Espírito Santo. Quando a gente rejeita a presença daquele que é o capaz, que é o responsável por nos levar ao arrependimento e nos levar a pedir perdão, não tem mais o que fazer. Não tem mais aonde a gente se agarrar. Não tem nenhuma ação em nós que possa nos fazer ser perdoados. Ou seja, se nós não cremos, se nós rejeitamos, se nós não entendemos o poder e a ação do Espírito Santo, não há perdão para nós, porque Ele é o único que é capaz de nos levar ao arrependimento e ao perdão. Mas, tendo em mente tudo isso agora que vocês entendem mais ou menos como é que funciona a blasfêmia contra o Espírito Santo, como saber se um dia eu blasfemei contra o Espírito Santo, como saber se eu cometi esse pecado que é imperdoável, tanto aqui nessa terra quanto no mundo vindouro? Bem, a principal coisa que você pode analisar é o seguinte: você se arrependeu de uma blasfêmia? Você se arrependeu no pecado? Você está constrangido a chegar a Deus? Você está constrangido a pedir perdão a Deus? Você está se voltando para Deus apesar daquele pecado que você cometeu? Se você tem todos esses indícios, quer dizer que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo ainda está agindo na sua vida, quer dizer que você não o rejeitou. Quer dizer que você ainda crê na ação do Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo ainda age na sua vida. Quer dizer que ainda te leva ao arrependimento. Então você ainda tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que é verdadeiramente capaz de nos levar ao arrependimento, nos levar a nos constranger diante de Deus pedindo perdão. Então, se essa ação está acontecendo ainda na minha vida de forma genuína, é um dos principais indícios que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Fique na paz e fique tranquilo quanto a isso. Acho que esse é o vídeo, isso que eu queria falar com vocês sobre esse assunto. Espero que vocês tenham entendido bem. E aquela história que eu falei no começo, é importante que vocês se inscrevam, comentem, curtam esse vídeo, para que a gente consiga entender que aqui que vocês querem conteúdo. Esse tipo de conteúdo um pouco mais detalhado eu prefiro fazer aqui, porque eu acho que a gente consegue conversar melhor e dialogar melhor. Participe conosco aqui, participe do nosso projeto. Ele é nosso, ele é a construção de algo que é para o reino de Deus, e o reino de Deus ele é colaborativo. Então, se você não participar do reino de Deus, não tem muito mais o que fazer, porque você vai ser um mero espectador. Espectador não existe no reino de Deus. No reino de Deus existe participantes. Espero que você fique bem. Deus te abençoe. Graça e paz.